Olá galera, bem-vindo à nossa segunda videoaula referente à disciplina cálculo numérico. E aqui a gente vai estar falando do primeiro método numérico que vai ser utilizado na busca por obtenção de zeros de uma função, certo? O que esse método consiste, certo? Vamos pegar aqui algumas hipóteses, né? Seja f, né, uma função f, né, contínua em AB, né, com f de A vezes f de B menor que zero. Quer dizer, é uma função que contém um zero que neste intervalo, né? O intervalo tem sinais, os extremos têm sinais opostos, então essa função contém um zero nesse intervalo. Esse método consiste em dividir AB, o método da bissecção, né? Vamos colocar assim, o método da bissecção consiste em dividir AB ao meio sucessivamente, né, obtendo subintervalos A1, B1, A2, B2, né, até AN, BN, de modo que quer dizer, a primeira vez eu vou dividir em dois pedaços, provavelmente só um dos lados vai ter um zero, aí eu ignoro o outro. Aí esse vai ser o meu primeiro subintervalo. Divido esse que contém um zero em duas partes. Provavelmente dessas duas partes, uma vai conter o zero, a outra não. E aí a gente vai mostrar como é que isso vai ser feito, né? Vai usar fortemente esse tipo de ideia aqui. Aí o que tiver o zero é esse. Depois eu vou indo até um certo AN, de modo que C pertença a AI, BI para todo I igual a 1, 2, N, e até onde precisar. Porém, isso aqui para. Então, eu vou colocar até N com AN menos BN menor que delta. Esse delta é a precisão. Delta é nossa precisão. Certo? Porque a gente tem que parar uma hora. Tá certo? Na computação a gente tem dois casos. A gente coloca uma precisão e coloca um valor de N máximo. Olha, se fizer conta demais, pare e diga que não chegou à solução. Certo? Quer dizer, se ele chegar à precisão antes de estourar esse limite aqui, beleza. Para nós aqui a gente vai colocar sempre precisões não tão grandes assim, né? Porque a gente vai executar cálculos manuais, né? A gente é um pouco limitado. Então, a gente vai atingir esse delta. Tá certo? Então, eu vou fazer isso até que essa raiz seja isolada. Vamos dar um exemplo aqui, meio geométrico, para você entender o que está acontecendo. Imagine que eu vou pegar o intervalo AB bem grandão, certo? Para a gente entender mais ou menos a ideia. Então, imagine que eu tenho aqui uma certa função, né, no intervalo AB, onde ela tem um zero, vamos botar o zero lá perto de B, né? Pode ser perto de A, mas vamos botar perto de B para você. Mais perto de B um pouquinho. Então, imagine que esse aqui seja o meu esquema da função no intervalo AB, onde eu sei que tem um zero. O zero está aqui, ó, nesse local aqui, nesse pontinho, onde a curva f de x, né, restringida a AB, ela passa no eixo x. Então, no primeiro momento, eu pego esse intervalo aqui e divido ele ao meio. Aí eu vou chamar esse cara aqui de x1. Tá certo? Vamos chamar ele de x1, primeira divisão. Aí eu vou verificar o seguinte. A f de A
ela é negativa, a f de x1 ela é negativa, logo eles têm sinais iguais. Então o zero não está aqui dentro. Obviamente que visualmente eu estou vendo isso, certo? Eu estou vendo que o zero está entre x1 e b. Então, você descarta a x1. Por outro lado, se você pegar f de x1 é menor que zero, está abaixo do eixo, tá vendo? E f de b é maior que zero. Então, tem um zero aqui. Existe P pertencente a x1b, de modo que f de P dê zero. Então, você ignora esse pedaço. Aí, de novo, você pega e divide esse intervalo x1b ao meio. Só que, para facilitar um pouco, a gente tem a notação aqui, a gente vai chamar, a gente pode chamar A de A1 e B de B1. Então, você vai entender por que isso. Volto aqui só para consertar. Porque como a gente vai ter uma linguagem mais interativa, é interessante ter esses índices, certo? Então, aí o que eu faço? Eu vou, já que o meu zero está aqui, e eu falei que eu ia achar um intervalo com A1, B1, eu vou chamar esse cara, vai ser repassado ao A1. Então, x1 vai ficar equivalente a A1, B1. Essa é a minha primeira subdivisão, ou seja, é meu primeiro intervalo que tem metade do intervalo anterior do qual ele se derivou. Então, eu eliminei toda essa parte aqui. Eu fico com essa. Aí eu venho cá e divido, sei lá, ao meio. Digamos que o meio tem jeito. Né? Esse cara aqui a gente chama de x2. Tá certo? Então, o que acontece? Se a gente for analisar bem, vou colocar do lado de cá, fazer só até x2, né? É meio penoso. Aí na calculadora é melhor, com uma função mais específica. Se a gente for analisar bem, a gente tem o quê? Ó? Então, essa aqui foi nossa primeira iteração, né? Digamos assim, n igual a 1. Para n igual a 2. A gente tem que f de x1, ele é o quê? Ele é menor que 0. F de x2 também é, ó, está abaixo do eixo x. Então você descarta, quer dizer, x1, que na verdade é o nosso A1, né? É o nosso A1. Então, esse cara aqui é o nosso A1. Então você descarta o intervalo x1, x2. Não serve. Obviamente, se você for parar para pensar, para observar, o outro está de boa. Né? Isso aqui sempre vai ter um que o sinal vai trocar. F de x2 é menor que 0 e F de b é maior que 0. Logo, a mesma coisa. O intervalo que contém o 0 é quem? O valor x2 é o intervalo que começa em x2 e vai até b. B1, né, no caso. Uma coisa interessante aqui é que aí você repassa de novo, ó, como o B1 ainda continua, ele não foi descartado, esse cara passa a ser, aí você faz a seguinte modificação. x2 passa a ser A2 e B1 passa a ser B2. Então, você tem aqui esse intervalo. Então, esse intervalo aqui é o segundo intervalo da divisão. O primeiro foi esse, o segundo foi esse. Então, você repassa x2 para A2 e B1 para B2. Certo? Note que todos estão contidos. Então, por exemplo, esse cara está contido nesse, que está contido no maior. Aí, de novo, eu continuo o método. O método agora vai então, esse cara aqui passou para A2. Aí, agora eu divido aqui ao meio, achando x3. Quando eu achar x3, o que acontece? Vamos analisar de novo. Então, n eu já estou em 3, né? Então, aqui eu pego quem? F de
x2, né, é menor que zero, olha, tá aqui. F de x3 é maior que zero. Opa, trocou de sinal. Então, há um zero aqui. Então, eu vou ter que... vai existir P aqui em x2, x3. Só que aí o que acontece? Meu N agora é 3. Então, eu repasso esse cara aqui para o A2 e esse... Opa, para o A3 e esse cara aqui por B3. Tá certo? Claro que você poderia ter feito outro caso, né? Por exemplo, você considerar x3 e b. x3, você vê que ele é positivo e f de b, no caso B2, né, que eu ainda estou em B2, ele é positivo. Então, você descarta o lado de lá, né? Descarta o intervalo x3, B2. Então, você descarta ele. E você percebe que você cada vez mais vai diminuindo, né? Você pega a metade aqui seria o x4, né? Aí você vai, até que isso aqui fica tão pequenininho que o seu xn, ele vai estar uma distância, depois a gente vai falar um pouquinho, é um teorema, né? Menor do que o delta, que foi a precisão dada. Né? Até que esse cara aqui, ó, até que você tem aqui xn menos 1, xn, por exemplo, né, desse lado aqui, até que esse tamanho aqui seja inferior ao delta, ele seja menor do que esse delta, que é essa precisão desejada, certo? Então você faz esse recurso, né? Então você vai ignorando intervalos, claro, sempre vai repassando, porque assim, n igual a 1. Então no final você vai ter que ter alguma coisa tipo assim, A1, B1. N igual a 2, no final você vai ter alguma coisa A2, B2. N igual a 3, alguma coisa no final, repassando X para A e B, né? A3, B3. E assim vai. Tá certo? Vamos aplicar esse método nesse caso aqui. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Porque eu fiz uma coisa mais genérica, né? Vamos pegar um caso mais concreto. Esse método é bem interessante, ele é um pouco lento, né? Dos métodos numéricos ele vai ser o mais lento, porém, né, para se chegar ao zero, se chegar à precisão desejada, porém ele, assim, ele tem pouca restrição, né? Só pede que a função seja contínua e tenha um zero, né? Você está procurando. Então, ó, exemplo. Utilize o método da bissecção para encontrar um zero de f de x igual a... Deixa eu ver se vai caber aqui, não vai não. De f de x igual a x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 14x menos 6 contido no intervalo 0, 1. Adote delta igual a 0,01. Pegar uma precisão pequena aqui, que esse método é demorado, você vai demorar para chegar nela. Né? A gente tem métodos bem mais potentes que esse aqui. Tá certo? Que a gente vai ver mais à frente. Então, eu tenho essa situação aqui. Eu vou usar uma tabela auxiliar, você deve construir uma tabela semelhante a essa, né? Para você estar controlando tudo, né? Quem é o AN, quem é o BN, quem é o delta, que no caso vai ser uma sequência de deltas, um delta N, né? Até que ele fique menor do que esse valor aqui, tá certo? Então, ó, na minha tabela vai constar o seguinte, os cálculos eu posso fazer ali no campo. Então eu tenho aqui o N, o AN, o BN, PN, né, aqui, PN sempre entre os dois, o delta N e o F de PN. Então, ó, primeiro
O meu AN e o meu BN, para N igual a, no caso aqui, vou dizer que o N seja, vamos ver se eu começo de 0 ou de 1. É isso, eu começo para N igual a 1, meu AN é 0, que é o extremo do intervalo inferior, e o meu BN, ele é quem? O 1. O meu PN, que é o primeiro cara que eu tenho... Então, observe que o sinal de 0, jogando 0 na função, isso é bem importante para não criar mais um F de AN ou F de BN, né, para não ficar uma tabela muito grande. Você pega, substitui aqui. Então, qual é o sinal? Quem é a F de A1? É a F de 0, que é quem? 0 ao cubo menos 7 vezes 0 ao quadrado, mais 14 vezes 0, menos 6, dá menos 6. Deu negativo, tá vendo? Então a gente espera que a F de 1 seja positiva. Tomara, porque senão o método vai por água abaixo. A F de B1, que é o B, é a F de 1, que vai ser 1 ao cubo menos 7 vezes 1 ao quadrado, mais 14 vezes 1, menos 6. Mais 14, 15, menos 7, 8, menos 6, 2. Opa, positivo, beleza. Então, deu positivo. O meu primeiro indivíduo, meu primeiro PN, consiste em o quê? O método de secção, ele recebe esse nome porque ele divide o intervalo em duas partes iguais. Então, esse primeiro 0 mais 1 sobre 2 dá 0,5. Certo? Qual é o meu delta N? É essa diferença aqui, Quem é delta 1? É A1 menos B1. Que deu 1, o tamanho do intervalo, 1. Ele ainda é maior que o delta, que é 0,01. Aí agora eu vou pegar a F de PN, que essencialmente eu não preciso nem necessariamente dessa... Claro, ela vai tender sempre a se aproximar de 0. Eu preciso basicamente do sinal dela. Mas eu coloquei aqui, se você jogar 0,5 nessa função, F de P1, que é a primeira iteração, né? Lá eu fui chamando de x, né? Aqui a gente também poderia chamar de x, né? Lá eu chamei de xn, né? Aqui eu poderia chamar de x. Então, lá onde eu estava falando de xn, você pode deixar p, porque a gente usou na aula passada, para falar do outro método, a gente usou xn, né? Mas aí tanto faz. Você pode enquadrar que a sequência é uma sequência de x e não de p. Dá no mesmo, tá certo? Então, a f do primeiro valor, quando você jogar aqui, dá menos 0,625. Né? Quando você jogar f de P1, que é f de 0,5, e fizer essa continha, não vamos perder muito tempo, 0,625. É só jogar na calculadora, né? 0,5 ao cubo, menos 7 vezes 0,5 ao quadrado, mais 14 vezes 0,5 menos 6. Faz a continha aí e vê que dá isso, tá certo? Vai seguindo em casa, pausa o vídeo aí, faz a conta e vê que dá isso. Note que ela deu o quê? Negativa. Então, nesse caso, quem que eu ignoro? Ela está de que lado? Aí a gente faz um desenho, Toma bastante cuidado com essa parte aqui. Aqui eu tenho o A1, aqui eu tenho o B1 e aqui eu tenho o P1, ou X1, né? Então, o A1 ele deu negativo, tá aqui abaixo. O P1 ele deu negativo, a curva continua abaixo. E o B1 ele deu positivo, a curva... Então, o zero deve estar neste intervalo aqui, Então, eu mato esse. Então, meu A1 passa a ser o P1, né? A1 aqui, ele passa a ser 0,5, e o meu PN continua. Então, no N igual a 2, aqui passa a ser 0,5, que a imagem eu já sei agora que deu negativa. O meu BN continua sendo o positivo, né? Não mudou, ficou com esse lado. Então, mantém esse 1. E esse valor aqui agora de PN vai ser a metade desses dois, P2 vai ser quem? 1 mais meio sobre 2. Então, 1 mais 0,5, 1,5 dividido por 2, 0,75. Certo? O meu delta é quem? Para ver se eu paro e pego logo esse cara aqui. O meu delta é quem? 1 menos 0,5, óbvio,
0,5. Ainda é maior que delta. Meu chamar delta, aqui é o delta 1, aqui é o delta 2. Observe que ele ainda é maior do que 0,001. Certo? Então, ó, só lembrando que eu peguei esse cara, mais esse, somei, dividi por 2 e achei esse. Tá certo? Aí agora, qual a próxima etapa? Eu vou calcular f dele e ver se o sinal dele é positivo ou é negativo. Então, calculando a f desse cara aqui, jogando 0,75 na função, eu vou obter esse cara aqui, ó, 0,984,375, que a imagem deu positiva. Vou só apagar aqui que a gente vai precisar... É muita conta, viu, gente? Então, assim, tem que fazer essas contas, tá certo? A gente aqui está dando uma resumida, porque senão o vídeo fica muito grande. Fica meio penoso. Então, jogue isso aqui na função, faz essa conta aqui, vai dar esse número, positivo. Então, qual a situação a gente tem? Ó? Então, a f desse cara aqui deu o quê? Positiva. A f de 0,5, nesse caso anterior, deu negativa, né? Então, ó, então, vai ter um zero neste intervalo aqui. Então, o que acontece? Na terceira etapa, o A continua, porque o A1, o A2 agora, o A3 agora vai ser igual a 2. Por quê? Porque o zero está desse lado aqui. Eu vou descartar esse 1. Então, eu vou ter aqui 0,5, que deu imagem negativa. Eu vou ter agora 0,75 aqui, que deu imagem positiva. Onde houver a troca, eles abrem. Por exemplo, tá aqui, né? Então, esse aqui empurra esse, ó. O cara empurra de mesmo sinal, ó. Empurrou de mesmo sinal. Então, ele passou para o lugar desse aqui, positivo. Aí, aqui agora, você pega e vê a média aritmética desses dois casos. Quanto é 0,5 mais 0,75? Né? 0,5 mais 0,75 dá 1,25. Dividido por 2 dá 0,625. Aí, qual é essa diferença aqui? É o 0,25. Uma coisa interessante é que você percebe quando é que você vai atingir a precisão desejada. Isso tem um teorema. Mas olha bem, ó, 1, meio, 0,25, tá certo? Então você vai caminhando, obviamente você vai dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, você vai mais ou menos saber em que interação você vai conseguir isso. Mas em particular, a imagem desse cara aqui deu quanto? A imagem dele, note que isso aqui é imagem, viu, gente? A imagem de 0,625 jogando na função dá quanto? Jogando esse valor na função, você vai obter exatamente isso aqui, ó, 0,276525, que deu positivo, ó, positivo. Então, você descartaria quem? Este aqui. O zero vai estar entre 0,5 e 0,625. Se você continuar isso aqui, lá na sétima iteração, não vou continuar para não ficar um pouco grande, é só fazer essa conta, vai fazendo, completa a tabela e vê se você chega aqui, ó. Lá na sétima iteração, você vai ter o seguinte, 0,57825 vai ser o meu A7. Você vai ter essa aqui, 0,5859375. Vai ser o meu P7, que na verdade vai ser o valor procurado, certo? O meu BN vai ser esse aqui, ó. O meu B7, né? 0,59375. Então esse aqui vai ser o A7, esse vai ser o P7, esse vai ser o B7. O meu delta 7, ele vai ser isso aqui, ó. Aí aqui chegou, ó, 0,078125. Esse é o delta 7. Note que ele é menor que 0,01, tá vendo? Em particular, o delta 6, que era o que você acha na interação anterior, ele era exatamente, sabe quanto? 0,01, quase, né? Só que ele tem um resquíciozinho, ó. 5625. Então ele é um pouco maior. Então aí você o que? Meio que
pararia. Em particular, não precisa calcular isso aqui, mas a f desse cara, ela dá isso aqui, ó. 0,001 031 399. Ficou um pouquinho apertado, né? Mas eu vou tentar aqui dar uma apertada. 0,001 031 399. Tá certo? Veja que ela está bem próxima de zero. Na verdade, você vai percebendo que isso aqui, tudo bem, a hora ela fica um pouco mais longe, né, de zero, né, vai lá em cima, mas ela vai tendendo ao quê? Diminuir cada vez mais, de modo que esse cara aqui, ó, que é o que a gente está procurando, é o P7. Então, a solução procurada é P7 igual a 0,5859375. Esse último valor aqui você não precisaria nem jogar ele não, viu? Se você não quiser colocar isso aqui, nem precisa. Eu só estou colocando para você ver que, de fato, isso parece um zero da função. Por quê? Porque esse valor aqui, dessa última coluna, vai ficando cada vez menor. A imagem vai se aproximando cada vez mais de zero, tá certo? Uma coisa interessante é que você percebe que você meio que mata quantas iterações você vai ter até chegar à resposta, até que isso aqui fique menor que 0,01. Isso é até um teorema. Esse é um dos poucos métodos que isso é possível. Nos demais, você não sabe quanto vai. Eles são até mais rápidos. Você vai perceber que tem método aqui que com 2, 3 iterações tu já chega numa coisa até melhor do que aquilo ali, bem melhor do que aquilo ali. Porém, saber quando ele vai parar é um pouco mais difícil do que nesse caso aqui. Tá certo? Ou às vezes até bem mais difícil. Aí esse teorema que eu vou falar aqui, ele serve exatamente para você saber mais ou menos, olhando de antemão para essa questão aqui, saber que você ia ter que gastar 7 iterações. Quer ver? Eu vou até fazer a conta para ele aí. Então, ó, o teorema diz o seguinte, ó. Teorema. Seja f contínua em AB e f de A vezes f de B menor que zero. Quer dizer, essa função, de novo, aquela mesma coisa, né? Ela tem que conter um zero nesse intervalo. Então, o método da bissecção gera uma sequência P, N, né? Igual a 1 até infinito. Eles geram uma sequência Pn, né, convergente para P, que se aproxima do zero P de F. Então essa sequência se aproxima do zero P de F, de modo que Pn, né, menor que delta. Ou seja, e esse delta, na verdade, ele é exatamente isso aqui, ó. Não é necessariamente o delta, mas essa sequência ela vai ser menor que isso aqui, ó, b menos a sobre 2 elevado a n. Então basta você pegar de modo que esse número aqui fique menor do que o delta que você deu na questão que você acha. Quer ver? Vamos aplicar esse exemplo aqui, que a gente acabou de fazer. Note que a função nem é tão importante, né? Engraçado é isso, né? A função nem é tão importante. A gente, nesse caso aqui, a gente consegue descobrir dependendo da função. Conhecendo somente o tamanho do intervalo, a gente sabe quantas iterações. É como se fosse ele desligado, né, da função. Quantas iterações ela vai precisar para chegar ao resultado. Quer ver? Nesta função aqui, o que eu quero? Eu quero que quem é B? B é 1, quem é A? 0. Eu quero descobrir N, que deu 7. Então, olha, B menos A sobre 2 elevado a N menor que delta. Aí, repassando aos valores aqui, eu quero que 1 menos 0 sobre 2 elevado a N seja menor que 0,01. Então, eu vou ter o que aqui?
passando o 0,1 dividindo, 1 sobre 0,01, menor que 2 elevado a n multiplicando. Aí eu posso jogar log dos dois lados. Pode ser um log de base 10, então isso aqui vai dar 1 sobre 0,1, vai dar 100, né? Menor que log de 2 elevado a n, na base 10 também. Aí tem a probabilidade logo que esse n pode correr, descendo aqui, multiplicando log. Então, log de 100 a gente sabe que é o quê? Log de 100 ele vai ser o quê? 2. Menor que n log de 2. Então, o meu n ele tem que ser maior que quem? Que 2 sobre log de 2. Só que esse valor é quanto? 2 sobre log de 2. E lembrando que o n é inteiro, né? Então ele vai ter que ser um valor inteiro maior que esse número aí. 2 dividido por log de 2 deu 6,64385619. Então implica que o n tem que ser o quê? 7. Então eu preciso o quê? De 7 iterações para atingir a precisão desejada no método. Certo? A gente já consegue saber isso de antemão. Isso é bem fantástico, esse teorema. Então é isso aí. Espero ter entendido o método. O método não é difícil. A questão assim da notação, né, de se você usa P, se você usa X. X é mais familiar porque a gente estudou séries em matérias anteriores, então é mais interessante trabalhar com Xn do que P. Mas aí ele usa P aqui na notação, né? Eu estou seguindo um livro, ele usa P, então você pode entender a sequência Pn do Xn. Mas é bem interessante o método. Ele vai dividindo o intervalo ao meio e descartando as partes onde os sinais dão iguais, né, dos extremos, ficando com a parte onde os sinais dão